Ainda tenho dúvidas sobre o batismo. E agora? Vamos aprender? Mas primeiro vamos orar. Feche teus olhos se for possível. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, ainda na tua presença neste dia, meu Deus, mais uma vez estamos aqui para aprender a tua palavra, meu Pai. Eu venho pedir, meu Deus, nos ajuda, abre o nosso entendimento, tira todas as barreiras, todas as dificuldades, para que nós possamos entender a tua vontade, meu Pai, e executá-la. E eu já quero te agradecer em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Tudo bem, povo de Deus? A paz do Senhor. Vamos continuar ainda sobre o batismo nas águas. Hoje é um pouco diferente a nossa aula. Nós vamos responder algumas perguntas. Existem muitas perguntas, né? Principalmente o novo convertido ou aquela pessoa que ainda está, vamos dizer assim, conhecendo o Evangelho, mas que ainda não entrou. Já preciso beber água já. Só um minutinho. Minha garrafa é grande, né? Não vou fazer propaganda não. Ó, é que o médico mandou não tomar mais água na garrafa de plástico. Então eu comprei essa de vidro e eu tô gostando. O gosto é diferente. Mas vamos continuar, né? Então, como nós estávamos falando, principalmente o novo convertido ainda tem bastante dúvidas sobre o batismo nas águas e aquela pessoa que está chegando, ou melhor, que ainda não se decidiu totalmente entrar ou não na nossa crença aqui, nós que somos evangélicos. Então, vamos aqui para a nossa primeira pergunta. Rapidinho, nossa primeira pergunta. O que significa o batismo nas águas? O que significa, melhor dizendo, a palavra batismo? A palavra batismo vem do grego e significa mergulhar ou imergir totalmente. Eu escrevi aqui uns resumos, tá bem? Para a gente ser rápido. Simbolizando um sepultamento da velha vida, do velho estilo de vida e simbolizando um renascimento, um nascimento. Então, naquilo que o batismo então nas águas ele tem essa simbologia. A palavra batismo ela especifica isso. A pessoa ela vai ser emergida completamente nas águas, assim ela vai estar morrendo naquela vida velha de pecado e quando ela levantar-se das águas ela vai estar ali nascendo para uma nova vida. Amém? Pergunta número 2. Por que Jesus se batizou? É uma boa pergunta. Muitas vezes nós estamos no evangelho a vida inteira, né? Que é o meu caso, eu nasci, né, no evangelho. Eu nunca tinha me perguntado isso, porque para mim é uma coisa muito familiar, então eu não tive essa dúvida, mas alguém me perguntou. Por que Jesus se batizou nas águas se ele não tinha pecado? Então nós vamos responder essa resposta de uma forma objetiva. Jesus ele de fato não tinha pecado, mas ele fez questão de ser batizado por João Batista nas águas e nós já vamos ler esse texto porque ali era público, aquela atitude de Jesus era pública. Ali dava-se início ao ministério de Jesus publicamente, porque tinha uma faixa etária e era, vamos dizer assim, oficial no meio dos judeus. Então ali naquela idade Jesus ele estava dando início oficial no seu ministério, no seu chamado. E nós vivemos ali na passagem que Jesus ele foi ali aprovado publicamente por Deus, né? Nós lemos no texto ali de Mateus 3, 13 até os 17. Então, também a decisão de Jesus se batizar por João Batista também foi para mostrar, para afirmar, para confirmar, como é que eu posso dizer, o respeito pelo chamado de João Batista. Respeito pela hierarquia, respeito pelo aquilo que ele fazia. Jesus ele não podia se auto-batizar, seria indelicado, seria feio, não seria bom. Mas se Jesus fosse se auto-batizar no mar ou em qualquer lago, mas ele quis seguir aquilo que já estava sendo feito, que tinha sido ordenado por Deus pelo ministério de João Batista.
Então nós vamos ler aqui esse texto bíblico rapidinho, que é o nosso texto principal hoje aqui. Falando do batismo de Jesus, fica em Mateus 13, versículo a partir do 13. Nós vamos ler ali, o título diz, o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João Batista junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas Jesus empunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? No 15, e Jesus respondeu, porém, e disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. O 17, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, lindo, né, irmãos? Muito lindo. Essa decisão, então, de Jesus respondendo a segunda pergunta, ela foi, assim, teve mais de um motivo, né? Era necessário que acontecesse dessa forma. Pergunta número 3. O batismo nas águas salva? Aquele que se batiza nas águas, ele está salvo? Ele depende disso? Isso já é uma aprovação de salvação? Não, não é. O batismo nas águas, ele não salva, ok? Mas, porém, contudo, todavia, é ordenança. O batismo nas águas, ele é, como nós já estamos aprendendo aqui, ele é algo simbólico. É algo simbólico, porém, ele precisa ser feito, precisa ser obedecido, apesar de ser algo simbólico. Algo simbólico. As igrejas, depois que a pessoa depois que a pessoa se batiza, né? O homem e a mulher, depois que se batiza a igreja, o ministério, o pastor, o qual batizou essa pessoa, ele vai emitir um documento, um certificado de batismo, um documento oficial no ministério, né, humano, assim, vamos dizer, debaixo do CNPJ da igreja, mas também é registrado pelos céus. E também, pelo outro lado, né, dos inimigos que estão observando. Então, ele é registrado. Mas, então, como é que vai ser se o batismo nas águas ele não é válido para a salvação? A salvação, ela vem por meio da graça. A salvação, ela é através da fé em Jesus. E também debaixo da obediência à palavra de Deus. Então a salvação ela vem pela graça e pela fé em Jesus, aquela pessoa que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é o início da caminhada. Tá salvo? Não. É necessário continuar. Pergunta número 4. Então por que eu preciso me batizar? Essa é Essa é a pergunta-chave da nossa aula de hoje. Por que eu tenho que me batizar? Se o batismo nas águas não é para salvação, ele não vai me garantir a salvação. Só que o batismo nas águas ele é uma ordenança, ele é um mandamento expresso de Jesus para os discípulos. Nós vamos ler então mais esse texto porque é um texto importante. Amém? Nós vamos ler aqui, Mateus 28, 19, para aquela pessoa que tem a dúvida, né? Mateus 28, 19. Aquela pessoa que tem a dúvida e pergunta, e realmente as pessoas perguntam, por que eu tenho que me batizar nas águas? Por quê? Se não é garantia de salvação. A resposta está em Mateus 19. Jesus, ele diz assim, Mateus 28, 19. Diz assim, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em meu nome. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a resposta da nossa
da pergunta principal da nossa aula. Então foi Jesus quem deu essa ordem para nós. Nós temos que nos batizar e aquele que é líder, aquele que é, vamos dizer assim, o pastor, o missionário, a pessoa que é responsável por um rebanho, ele tem que batizar as suas ovelhas, né? Vamos dizer assim, porque essa é uma ordenança de Jesus. Quinta e última pergunta sobre o batismo nas águas. Quando me batizar? Qual é então o momento certo de você se batizar, da pessoa se batizar, para que a gente consiga não ter mais dúvidas? E hoje a gente vai encerrar esse assunto da série Batismo nas Águas, amém? Já falamos do batismo com o Espírito Santo também. Então, qual é o momento certo e adequado para uma pessoa se batizar nas águas? Né? O momento certo, irmãos, a primeira coisa é quando a pessoa se encontra, se acha convertido, como é que eu posso dizer, a Jesus, conscientemente, de coração, de alma, de espírito, e conscientemente essa pessoa aceitou Jesus, ela concordou publicamente que ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, nesse momento, essa pessoa está se enxergando um pecador que necessita do perdão do Senhor Jesus e do arrependimento. O segundo passo é o batismo nas águas. Então, qual é o momento certo para eu me batizar nas águas? A partir do momento em que eu necessito de arrependimento público, então eu vou ali me batizar nas águas. Eu tenho, como é que eu posso dizer? Algumas pessoas, nós vimos e conhecemos algumas pessoas que vêm para a igreja, aceitam Jesus, começam a, vamos dizer assim, frequentar, né, fazer parte ali daquele convívio cristão, ali social, da comunidade cristã, da igreja. Só que alguns não se batizam, ou alguns começam a encontrar dificuldades em saber qual é o momento certo de se batizar. E aí o tempo começa a passar, e essa pessoa começa a se confundir, e algumas coisas começam, como dizer assim, a atrasar na vida dessa pessoa. Consequentemente, em seguida, o próximo é o batismo com o Espírito Santo. Nós já estamos na aula anterior. Se você não viu, vai lá e olha aqui no canal, tem vídeo sobre o batismo com o Espírito Santo, como acontece, o momento certo, e o que não é batismo com o Espírito Santo também tem. Amém? Então, o momento certo de eu me batizar é a hora que, é claro, eu tenho consciência e a hora que eu me arrependo, porque eu já criei. Essa pessoa já creu que Jesus é o único e suficiente Salvador, ela já se arrependeu, está se entrando em arrependimento dos seus pecados, então essa pessoa agora precisa se batizar, porque ela já tem consciência da sua realidade. Amém? Esse é a nossa aula de hoje, onde nós estamos fechando o tema batismo nas águas. Nós vamos passar agora para uma outra série de um outro tema nas próximas aulas. Inclusive, eu quero pedir para você, se você ainda não deu o seu like, dá o like na aula. Se você gostou, você compartilha. E se você gostou, você comenta. Vamos conversar sobre isso. A série terminou, mas vamos conversar, não tem problema. A gente pode abrir até uma outra aula, novamente de perguntas e respostas, se for necessário. Amém? Então, comenta, compartilha e dá o like. E nós vamos aguardar o seu comentário aqui sobre o assunto, se houver ainda assunto para esgotar, tá bom? Eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvida, têm perguntas para fazer sobre isso, então eu quero dizer que embora estamos encerrando essa última aula sobre o batismo nas águas, o assunto não acabou, não é proibido perguntar, não é proibido falar, tá bom? Então comenta assim, fala, conta o teu batismo, quando você se batizou, como que foi, tá bom? E isso é para crescimento e edificação, muitas vezes, de outras pessoas. A gente sempre fala isso, né? Na dúvida de um, o outro se edifica, tá bom? Eu quero agradecer a você, eu espero que você tenha gostado, e nós ficamos por aqui. Eu quero sempre lembrar, não desista, Deus é contigo. Tchau, tchau, a paz do Senhor.